Então pode votar na esquerda, no Lula, vai continuar sendo seu irmão. Veja, há eu não tenho problema nenhum em entender que irmãos que votaram na esquerda são meus irmãos em Cristo. Para mim, o sangue de Cristo é mais forte do que a tendência política das pessoas. Nunca tive problema com isso. Não voto na esquerda, nunca votei, por conta das pautas que eles aderem. Mas eu estou falando aqui de teologia na Bíblia, e para mim o sangue de Cristo ele está acima de tudo isso. Veja, Jesus tinha um discípulo que era cobrador de impostos, ou seja, extremamente ligado ao governo corrupto de então, que é o Mateus, e Jesus tinha um zelota, que é o Judas, não o Judas Iscariotes, mas o Judas, o zelote, que era um cara que defendia um partido que fazia manifestações armadas contra o governo. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus tem 2 discípulos, um pró-governo romano, que trabalha para o governo romano, ele trabalha para a coroa romana, ele cobra os impostos dos de dentro de Israel em nome da coroa romana. E dentro do colégio dos 12, Jesus tem um cara chamado Judas, o Zelote, que é... Tipo assim, esses 2 caras não podiam sentar numa mesa. Ia sair sangue. Ia dar problema. Ia dar problema, óbvio. E Jesus vai lá e chama os 2. É a mesma coisa de chamar um da direita e um da esquerda e consagrar os 2 apóstolos. E o que você faz diante disso? Então, quando eu vejo isso na Bíblia, todo o restante é militância para mim. Eu só estou vendo militância, mas não estou vendo nada substancial de verdade. Mas quando a ideologia, por exemplo, da esquerda, que é pró-aborto, pró-ideologia de gênero, enfim, toda a perspectiva ela é totalmente progressista, que se torna antibíblica contra os princípios bíblicos que para nós são absolutos e inegociáveis. Ainda assim pode ser chamado de irmão? Mas aceitou Jesus, mas é a favor do aborto. Mas aceitou Jesus, é a favor da descriminalização das drogas. Calma aí. Eu conheço alguns irmãos que são... que eu não sei se vão falar abertamente, mas que votam na esquerda, ou já votaram na esquerda. Eu não conheço nenhum deles que é a favor do aborto. Não conheço nenhum deles que é a favor do aborto. Então não seria ignorância política? Porque a partir do momento que você vota em um partido ou em um político que está em tal partido, ele acaba sendo de forma involuntária a favor do aborto. Pode ser, mas, por exemplo, qual partido da direita... nós não temos um partido evangélico no Brasil. Nós temos um partido do evangelho. Tem partido do evangelho? Porque a própria... Primeiro, o Brasil nunca teve direita. O Brasil da redemocratização para cá, nós nunca tivemos direita. O que as pessoas achavam que era direita era o PSDB. O PSDB é centro-esquerda. Vamos lá. Joguem isso no Google, pesquisem isso que eu estou falando. Quem é o fundador? Bom, na fundação do PT, a assinatura do Fernando Henrique vem antes da do Lula. O Fernando Henrique é fundador do PT. É um dos fundadores do PT. Que é a direita que as pessoas achavam que era direita no Brasil. Então nós não temos direita no Brasil. Agora, o fenômeno nem foi o Bolsonaro. Do fenômeno Olavo de Carvalho para cá, porque o Olavo de Carvalho produziu o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sempre foi de centro-esquerda também. Só lembrar, ele está em qual partido? PL. PL. O primeiro vice-presidente do Lula era do PL. E falando Entende? Então veja só. Então ele está de centro-esquerda e vai sendo influenciado pelo Olavo de Carvalho para a direita. Mas nós temos uma direita inerrante? Não. Todas as pautas da direita são pautas cristãs? Não. Na Então, verdade, é isso que eu estou falando, entendeu? Então, mas aí eu quero falar só como cristão mesmo. Como eu sou apolítico, eu nunca votei na esquerda.
meu voto geralmente vai para, na possibilidade, mais à direita. Mas eu não sou um cabo eleitoral, não sou bolsonarista, nunca fui. Não é militante. Não sou militante. Não sou militante. Nunca fui. Pode pegar minhas conversas, meus. Tá, tudo que eu faço tá na rede social, tá aí. Agora, quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus Cristo, meu Senhor, chamando um cara que trabalha para o governo que expoliava judeus, chamado Mateus, um cobrador de impostos. É só ver na Bíblia como eles tratavam o cobrador de impostos. Jesus tem um discípulo que era cobrador de impostos. E Jesus tem outro discípulo que era de... Então é como se fosse, Jesus tem na mesa, na ceia, um cara de extrema esquerda e um cara de extrema direita. E ele chamou os dois para ser apóstolos. Porque, na minha opinião, Fábio, no fim, direita ou esquerda vai estar contra Cristo e contra a sua igreja. Então, eu acho que o cristão tem que votar com consciência no menos pior. Não ache... Como muita gente caiu nessa história de que o Bolsonaro... Primeiro, é como se o Bolsonaro fosse um grande servo de Deus. Como fosse um grande homem de Deus ilibado que não sei o quê. O Bolsonaro é um político velho, um político de quase 30 anos de política. Você está entendendo? E, naquele momento... Eu votei no Bolsonaro nas duas. Porque ele representava o que eu entendia estar mais alinhado com a minha crença. Se ele conseguisse... ou se conseguisse, não sei, concorrer de novo e ele vai com o Lula, eu vou votar nele de novo. Agora, não estou dizendo com isso que ele é irmão em Cristo, que ele é o santo, que ele é o nosso Messias, como muita gente acreditava. Então, acho que tem diferença de ter uma consciência cristã que pende mais para a direita, ou ser um militante de um homem. E aí eu acho que o Brasil caiu nessa vala aí. A polarização, os extremos acabam sendo perigosos, né? Então nós temos hoje os bolsonaristas que idolatram o Bolsonaro, eles até cegos para ver os erros, e nós temos os lulistas que idolatram o Lula e são cegos para ver os erros do Lula. Então, esses extremos aí de fato é perigoso. Por exemplo, existem pastores que estão dizendo que se o membro votar no PT, vão excluir da igreja, discipliná-lo. Então, eu acho que cada crente tem o pastor que merece e tem a igreja que merece. Eu não escutaria veja, eu nunca votei no PT. Não voto, não votaria. Mas se eu estou numa igreja que o pastor fala isso, eu já procuro uma igreja de verdade, né? Eu procuro uma igreja de verdade, porque igreja de verdade fala de Jesus Cristo. Mas, pastor, com a informação que nós temos hoje, não dá para dizer que é ignorância política ou ignorância de conhecimento ou de informação. Nós já sabemos o que é o PT, as ideologias do PT, o que o PT fez, o que os políticos do PT fizeram. Mas o PT não é de esquerda também. Não é de esquerda? Não, mas eu estou falando de corrupção. O PT, veja só, esquerda no Brasil é o... Pessoal. Do pessoal para lá. PC do B também. Isso, aí você tem comunismo, não sei o que e tudo mais. O PT, infelizmente, é um partido que cresceu, que defende causas que não são simpáticas ao Evangelho, não são causas simpáticas ao Evangelho. Então, só por você falar assim, não, o PT não é o demônio também. Então, eu sei que o pessoal vai muito por cortes do TikTok, não sei o que fulano falou, que deputado fulano... Vai estudar, cara. Vê os projetos, vê o que está acontecendo de verdade. Eu acho que o cristão ele tem de ser mais alinhado, nesse momento, à direita, por questão das pautas que a esquerda, as pautas ideológicas da esquerda. Porém, tem outra questão que a gente vai levantar. A direita também privilegia demais o poder e tem uma política mais deficitária para o pobre. Eu acho que o cristão tinha que também se preocupar com o pobre, com o que não tem. Entende? Então, pastor, mas o senhor vota em direita ou esquerda? Então, a minha tendência é votar na direita por conta das pautas que eu entendo ser ideológicas.
Então, não vou votar no Lula, por exemplo, se ele for candidato de novo. Não, é meu, não tem meu voto, nem minha simpatia. E se alguém perguntar para mim, eu falo, sai fora. Mas eu não sou um bolsonarista. Eu sou um cara que tem uma consciência política de que, nesse momento da história, eu me vejo um pouco mais bem representado pela direita. Um pouco mais bem representado. Mas eu não concordo com tudo que a direita faz também. Mas você só tem... Quem mais você tem para escolher? Isso é consciência política que nem todos têm. Pois é. Existem aqueles que votam apenas por ter um político de estimação e não por estudarem sobre política, né?